Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Aqui você conhece um pouco mais sobre os trabalhos feitos pelos vereadores de Jacareí. E o meu convidado hoje é o vereador do PT, Arildo Batista. Bom, vereador, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite aqui. Tudo bem, André? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar aqui falando diretamente para a nossa população. A gente está caminhando no terceiro ano do mandato, seu aqui, dos demais vereadores também. E é um mandato seu de oposição. O senhor era situação na legislatura passada e hoje em dia o senhor é oposição ao governo. Como é que o senhor encara essas mudanças aí de comportamento, de se posicionar até em relação a alguns projetos do prefeito Isaías, a favor ou contra? Como é que o senhor balanceia essa questão? É muito importante até para as pessoas entenderem o que é ser oposição. Eu, pelo menos, no meu conceito de trabalho para a população, é dizer o seguinte: nós fazemos parte de um projeto para a cidade. E de 4 em 4 anos você tem as eleições municipais para prefeito e para vereadores. Então, às vezes, nessa participação do projeto, o seu projeto que é apresentado para a população, ele não é o projeto vitorioso. O projeto vitorioso é de um outro. Então, você passa a ser oposição. Por quê? Você não é situação. Você não faz parte daquele projeto. Mas isso não quer dizer que você não vai ajudar aquele projeto a avançar. O que cabe a nós é justamente sermos os balizadores, né, desse governo, para que ele não fuja, não saia fora dos parâmetros estabelecidos por ele mesmo. Então, cabe, no caso, a oposição, dizer quando, né, o prefeito, a administração está saindo fora daquilo que foi prometido, aquilo que foi, vamos dizer, vendido para a sociedade. Então, somos nós que devemos fazer isso, mas com muita responsabilidade, sempre buscando fazer isso de forma a agregar conhecimento e fazer com que realmente isso seja voltado para a população, não simplesmente com aquela motivação de destruição, ser contra, tentar jogar todo mundo contra para depois você ganhar ponto com isso. Não, pelo contrário. Aliás, há um respeito muito grande entre mim e o atual prefeito, Isaías, por conta disso, né? Nós trabalhamos sempre no campo das ideias, das propostas, para que quem ganhe com isso possa ser a cidade. Quer dizer, não é uma coisa que se o prefeito manda um projeto, imediatamente o senhor vai votar contra. Não é questão disso, até porque na legislatura passada, quando o prefeito era do seu partido, o senhor também tinha discordâncias e também tinha esses questionamentos também. Sim, o vereador não é obrigado a dizer amém a tudo. Somos poderes independentes, podemos até estarmos imbuídos no mesmo projeto, mas existem projetos que vêm do executivo que muitas vezes trazem algum tipo de dúvida, algum tipo de problema para a sociedade. Cabe ao vereador, então, fazer um entendimento, filtrar muito bem isso, para que ele possa, de fato, estar votando aquilo que é bom para a cidade, né? A gente não pode olhar, às vezes, um segmento, um grupo, mas olhar o todo, olhar sempre pela cidade. E nessa experiência é muito legal isso, porque eu percebo que há um respeito dos demais vereadores por nós, e você até falou muito bem. Nós votamos muitos projetos do prefeito aqui. Aliás, em algumas situações, nós chegamos, eu, Luiz Flávio particularmente, chegamos a defender o projeto do prefeito. Porque às vezes, pela inexperiência de alguns vereadores, a maioria deles, eles não compreendiam muito o processo. Então, às vezes, como o projeto ele é interessante para a cidade, nós, ainda que oposição, defendíamos o projeto e dizíamos que de fato era necessário aquilo. E falando agora sobre os projetos do prefeito, né, uma das últimas sessões foi votado um empréstimo para se fazer uma obra de saneamento no SAI, um empréstimo de mais ou menos 500 e poucos mil reais. E o senhor e o Luiz Flávio e o Paulinho dos Condutores votaram contra. O Fernando da Ótica votou contra, alegando que era um absurdo se fazer esse empréstimo, que o SAI tinha dinheiro em caixa para fazer essa obra. Como é que o senhor viu essa situação? Eu queria que o senhor comentasse também sobre isso. É importante. As obras de saneamento são sempre importantes para a nossa cidade. Nós apostamos, nós acreditamos que, de fato, essa é a melhor forma de você começar a melhorar a vida da população, né? Quando você começa a trabalhar com a infraestrutura. E saneamento básico, nós sabemos que tem uma relação muito direta com a questão da saúde, né? Algumas organizações, né, eu posso até estar errando o número aqui, mas que diz que para cada R$1 investido em saneamento, você economiza 3 em saúde, né? São as doenças, os problemas que são contraídos pela falta, né, pela ausência do saneamento básico, principalmente a questão da água potável e do saneamento, do esgoto a céu aberto. Então, nós investimos muito no governo, tanto do Marco Aurélio quanto do Hamilton, então, para nós é muito tranquilo defender essa ideia. O que nos trouxe preocupação
é que nós estamos aí praticamente aí passando um pouquinho da metade do mandato desse novo governo, e a gente não viu grandes ações que pudesse dizer o seguinte: nós estamos num ritmo muito grande, muito forte de obras, do qual precisamos de investimento. É natural isso, o município não tem pernas para conseguir dar conta de tudo, mas se você vê que temos muitas obras caras, então é natural que algumas linhas de crédito e financiamento venham proposta para cá, e não haveria problema nenhum para nós. O problema é que a gente não vê essa quantidade de obras e não vê essa quantidade de recursos que estão sendo consumidos para obras. Então, o que nós fizemos? O próprio vereador de situação, Paulinho dos Condutores, que apoia o governo em alguns temas, ele sugeriu o adiamento para uma sessão, para que viesse alguém aqui, né, da área financeira, por exemplo, para que nos pudesse clarear um pouco do porquê, para saber exatamente o que está acontecendo que não tem recurso. Porque a gente tem informações, e a gente está até, vamos dizer, apurando melhor isso. É a questão do SAI está gastando alguns recursos da ordem de 12 milhões, por exemplo, na compra de um prédio. Acho que quem tem 12 milhões para comprar um prédio não pode dizer que não tem 500 mil reais para contratar um projeto executivo. Lembrando, nós não estamos falando de uma obra, nós estamos falando de um projeto executivo. A obra virá depois. Então, nos preocupa isso. Então, era só um esclarecimento. Como a base do governo optou por não fazer isso e não conseguiu nos convencer, então nós optamos por votar contrário. Mas não contra, por exemplo, a população que vai receber esse benefício. Até porque não é garantia de que o contrato do projeto vai fazer as obras. Quer dizer, um outro tipo de empréstimo que já é muito falado da Prefeitura para implantar o COI, de mais ou menos 5 milhões de reais. Como é que o senhor avalia isso? É uma outra situação semelhante a essa do SAI? Eu diria até um pouco pior, porque o COI já era uma proposta de campanha, era uma possibilidade de que isso fosse implantado num primeiro momento, ou seja, no primeiro ano de gestão, e nós já estamos chegando aí no terceiro ano e só agora concluir a licitação. Bem, quando você faz uma licitação desse porte, há de se entender que, no mínimo, você deveria ter uma reserva para fazer isso. Então, nos estranha quando faz um processo, o prefeito vai à rádio, divulga, fala que está contratando, aí depois que termina o processo licitatório, eu não tenho dinheiro, eu preciso de um empréstimo. É um pouco perigoso e isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha. E tem um detalhe, né? Quando o governo começou, esse atual governo, houve um procedimento que é legal, natural, que é a venda da folha de pagamento para algum banco. E o banco vencedor pagou por isso 10 milhões, veja bem, são 10 milhões. São 10 milhões que não estavam na conta da prefeitura. Ele entrou esse dinheiro, ele tem algumas finalidades. E uma delas era que parte desses recursos serviria para, inclusive, amparar a instalação do COI, coisa de 1 milhão e 700. Então, mais uma dúvida, onde foi parar esse 1 milhão e 700 que veio desses 10 milhões? Sem dizer que eu acho que houve um certo exagero, uma falta de experiência do governo de pegar esses recursos e meio que gastá-lo de uma forma que talvez pudesse ter esperado um pouquinho, né? A gente entende que foi ajudado algumas entidades, é importante, mas às vezes é assim, se você começa um governo, é importante você conhecer primeiro o sistema, conhecer como funciona o fluxo de caixa, para você não sair torrando todo o dinheiro e depois faltar para alguma coisa importante, que é o que nós estamos vendo agora. Então, acho que cabe a nós, vereadores, termos serenidade, seriedade para poder analisar essas coisas. Não é porque é uma obra necessária e importante que a gente vai estar autorizando também a torto e direito o prefeito pegar dinheiro aí sem nenhum tipo de responsabilidade. Na sua visão, o governo do prefeito Isaías, ele planejou mal essa situação financeira? Não está conseguindo executar direito? Eu apostaria que sim. A gente percebe uma certa imaturidade, uma falta de experiência. Às vezes as pessoas até têm uma formação acadêmica, que me parece que isso é um requisito bem forte nessa administração, mas muitas vezes a experiência de quem é gestor na área pública é mais importante. Eu vejo que há um exagero nessa composição de governo e a inexperiência tem trazido um certo prejuízo para a cidade. Alguns erros, algumas ações equivocadas, e eu tenho muito medo, porque finanças é uma coisa complicada, né? O dinheiro não é como, por exemplo, numa empresa privada, onde você vende um produto, recebe o dinheiro e faz todo o investimento. Os recursos no sistema público, eles dependem muito do momento econômico. E nós estamos passando por um momento econômico difícil no Brasil, e não é de hoje. Isso já vem uma queda de arrecadação, né? O andamento, o desemprego.
tudo isso gera problema para o município. Por quê? Aumenta as suas despesas, porque pessoas perdem o seu emprego, elas passam a ser SUS dependentes, começam a utilizar a rede pública. Quando aumenta essa demanda, você tem que gastar mais, é com remédio, é com médicos. O que acontece? As pessoas passam a depender, às vezes, de cestas básicas, de ajuda do governo, de qualquer forma. Os impostos deixam de ser arrecadados, as pessoas desempregadas, elas têm algumas leis que as favorecem no sentido de isenção, que é um direito que a pessoa tem, nós não somos contra. Então o município tem que estar preparado para esse altos e baixos. Então a gente diz o seguinte, na hora que está da bonança, você tem que ter prudência. Não adianta você sair queimando tudo, porque depois vai faltar. A gente sabe que o ciclo econômico ele oscila. Então, nesse sentido, a inexperiência deles, por ser um primeiro mandato, eu acho que está causando algum problema. Não dá para a gente dizer que é uma gestão ruim, porque eu sempre tenho também o cuidado de entender o momento. Mas o que nos parece é que há um certo desentrosamento das secretarias. Parece que não se falam muito e aí estão começando a bater cabeças, e aí eu acho que quem vai pagar esse preço é a população da cidade. Por falar em pagar um preço, na última vez que a gente gravou esse programa, o Espaço Parlamentar, o nosso assunto base foi o empréstimo do CAF. A gente voltou a gente falou também das emendas impositivas e a gente falou também do empréstimo do CAF. Hoje, passado alguns meses, como é que o senhor está vendo essa situação? O senhor também tem receios de que isso não aconteça? E aí, ou se acontecer, a prefeitura se endivide, se forma uma dívida muito grande? Como é que o senhor está vendo isso? Esse empréstimo do CAF, ainda que a gente saiba que existem algumas obras, alguns serviços que são importantes para a cidade, todos são importantes, mas não são vitais. Há uma diferença entre você, por exemplo, contrair uma dívida como um financiamento grande para fazer saneamento básico, que custa caro e os municípios não têm pernas para isso. É necessário você recorrer aos bancos do Estado ou da Federação, isso é normal, qualquer prefeito usa disso. Para isso você precisa estar com as contas em dia. O CAF me parece que é mais uma possibilidade de você, de alguns investimentos, eu não diria assim que são vitais, eles têm talvez um papel, por exemplo, muito discutido aqui, construção de praças, de equipamentos, embelezamento da cidade, e não trabalha, vamos dizer, propriamente na infraestrutura, exceto a questão da ponte aí, que me parece que é a única coisa que eu acho que dá para você tirar ali. Mas se você olhar todo o projeto, você vai perceber que são questões, como eu disse, importantes, mas que não são vitais. Então, a pergunta que eu digo, entre você fazer um empréstimo para fazer saneamento básico, pavimentação nos bairros, você vai, por exemplo, emprestar dinheiro para construir um parque, para você construir uma área de lazer, para você adornar ali, vamos dizer, a beira do rio. O que eu disse, é importante, mas não é vital. E o momento é que é mais problemático. Acho que a gente vive aí um momento negativo econômico, muita gente desempregada, pouca arrecadação. O município não se preocupou também em trabalhar a arrecadação própria. A gente já viu que nos últimos 3 anos não teve correção de IPTU, não teve correção, agora parece só que foi corrigido a taxa do consumo de água e esgoto. Então, se você não cuidar das suas finanças, naquilo que te pertence, vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. E aí vai faltar dinheiro para coisas básicas, como até folha de pagamento. A gente não quer isso. Então, precisamos estar atentos. E eu acho que cabe a nós, vereadores, termos essa responsabilidade. Não é porque o pessoal do lado de lá acha que pode tudo que nós vamos dar esse consentimento. Por isso que é eleito vereador, O vereador tem um papel diferente de prefeito. E eu, infelizmente, ainda vejo muitas pessoas aqui dentro confundindo esse papel, achando que nós somos pequenos prefeitos, prefeitinhos particulares, Nós não somos prefeitos, nós temos um papel muito importante, que é ajudar o prefeito a tomar conta da cidade. É um controlando o outro. Então, eu até falo, às vezes, que o prefeito é eleito para cuidar da cidade e nós somos eleitos para cuidar do prefeito, para não deixar ele se empolgar demais e, infelizmente, deixar a cidade depois numa situação que para o próximo prefeito vai ficar mais difícil. E, como eu digo, quem paga a conta é sempre a população. Mas uma das justificativas do prefeito Isaías, ao propor esse empréstimo ao banco estrangeiro, era que a prefeitura hoje é uma boa pagadora. Isso também é justificável na sua visão? Olha, eu sempre digo, ninguém presta dinheiro. Se você for no banco e tiver com o seu nome sujo, nenhum banco vai te emprestar dinheiro, O banco vive te oferece dinheiro para quem tem condições de pagar.
É claro que isso é um ponto positivo na nossa cidade, mas também não podemos olhar para trás, né? O pessoal reclamou que quando entrou estava cheio de dívida, agora diz que a cidade... Eles não corrigiram a cidade, não melhoraram a cidade em 2 anos e meio, até porque não fizeram nada, né? Vamos ser sinceros. Qual foi o movimento que esse governo fez para melhorar as finanças da cidade? Não fez obra, aí sobra dinheiro. Mas isso não dá condições, né? Não dá competência para você contrair um empréstimo desnecessário. Eu não sou contra, eu já disse, é tudo uma questão de você estudar. Muitas pessoas da população têm nos questionado por que está se emprestando esse dinheiro para fazer algumas obras e não outras mais importantes. Aqui, é isso que eu disse, existem obras importantes e obras vitais. Se for para fazer obras vitais, eu estou junto. Levar pavimentação para as áreas mais afastadas, Veraneio, Irajá, Ijau, ou pelo menos levar uma infraestrutura melhor. Eu sei que não é tão fácil pavimentar, porque é grande, moram poucas pessoas, mas enfim, a gente precisa melhorar a vida dessas pessoas, nós precisamos olhar para a periferia, nós precisamos pensar numa cidade onde a gente precisa dar o mínimo. E uma situação que eu acho hoje, que é muito perigosa, é que assim, a população se acostuma no momento em que a economia está bem, a cidade bem cuidada, investindo. Quando isso cai, você tem que, no mínimo, manter o básico, que é cuidar da cidade. Eu penso que hoje é hora de cuidar da cidade, deixar a cidade bem, agradável, e os grandes investimentos fazer na hora certa. Esse é meu ponto de vista. Para a gente encerrar, então, esse nosso primeiro bloco, eu queria falar com o senhor de um assunto que o senhor, nas suas falas na tribuna, falou bastante no fim do ano passado, no começo desse ano também, reclamou muito na tribuna, que foi a demora na entrega dos uniformes nas escolas municipais. Eles foram entregues com muito atraso, enfim, queria que o senhor comentasse isso, que também foi um problema que aconteceu no governo do Hamilton, também teve esse problema e se repetiu no Isaías, né? Sim, existe um problema que a população, infelizmente, ela desconhece, eu nem sei se tem obrigação de saber, é um problema difícil de solução. Você tem uma lei que regulamenta o sistema de compra da prefeitura, né? Não é como eu vou numa loja, escolho o preço, a qualidade e compro aquilo que eu quero. Até as empresas, algumas, ainda que têm esse poder, elas procuram fazer uma pesquisa. A diferença aqui no poder público é uma regra tão chata, tão ruim, que infelizmente favorece os maus, né? Por quê? O camarada vem, pega um serviço, pega uma obra, ele dá um preço para ganhar e depois não consegue entregar. Então o que acontece? A questão dos uniformes. Vem várias empresas, pega ali o valor máximo e mínimo, joga o seu menor valor. E aí quando ele ganha o processo, ele não consegue dar conta do recado. E aí não é só você passar, então tá bom, não quero mais você, vou ali e pego outro. Não é tão simples. Existe todo um procedimento, tem um prazo, você tem que respeitar. Depois desse prazo, havendo a desistência, e isso passa meses. Então, nós também reconhecemos essa dificuldade. O que a gente não aceita é que, assim, existia um processo montado, né? Esse processo foi mexido demais, né? Tipo, quero botar minha digital aqui, na minha concepção, mexer errado, abusaram um pouco da sorte, cortaram, inclusive, um item, que é o tênis, que, na minha opinião, um dos itens, não digo o mais importante, mas nós entendemos que é o mais caro, né? O tênis é o mais caro. Hoje já não tem o tênis. E a gente percebe que no primeiro ano não teve uniforme, então só aí dava para economizar uns R$2 milhões, porque esse recurso não sai do fundo da educação, ele é um dinheiro que sai do pacote. Então só aí economizaram R$2 milhões. No segundo chegou no meio do ano, mas chegou. Agora chegou no começo, mas a gente percebe a qualidade, e a qualidade que eu digo aqui não é do material. A gente tem visto aí, principalmente nas redes sociais, crianças com uniforme que cabe 2 dentro. Então, assim, são coisas que no terceiro ano não poderia acontecer mais, né? Então, você vai adquirindo know-how, vai adquirindo conhecimento. Então, a gente percebe que, assim, vai terminar os 4 anos deles, eles não aprenderam a fazer um processo de licitação. E isso é ruim para a cidade. Como eu sempre digo, né, a corda vai estourar sempre para o lado mais fraco. Tá certo. A gente vai fazer, então, o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Espaço Parlamentar volta daqui a pouco. Até já.